Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero trazer aqui esse vídeo para falar de um assunto que eu ainda não tinha falado. Então, para começar, eu tenho duas perguntas para fazer para você que está aí assistindo o meu vídeo. A primeira delas é: você tem cuidado de si mesmo? A segunda: você tem priorizado a tua saúde? Então, eu espero que nesse momento vocês possam aí ter uma resposta rápida para isso. Sim ou não? Você tem cuidado da tua saúde? Você tem priorizado a tua saúde? Porque acaba que na correria da vida, do dia a dia, a gente faz tantas coisas. Trabalha fora, muitas vezes trabalha fora, cuida de casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de tantas coisas e esquece de cuidar de nós mesmas, que somos a base da casa, a base da família. Sim, nós mulheres somos a base. Se a gente não estiver bem, nada vai fluir dentro de casa. Porque é bem assim, né? Tudo depende das nossas mãos. É difícil a gente ter ajuda em casa, né? Claro, cada caso é diferente. Mas eu tô falando assim, da gente se colocar também como prioridade. Entenderam? Então, assim, ó, hoje eu quero trazer para vocês aí um conselho. Um conselho para que a tua vida seja diferente, para que a tua vida ela tenha mais sentido. Então eu digo assim para vocês: tire um tempinho para cuidar de você. Sim, de você, porque você cuida de tantas outras coisas e acaba deixando para lá de cuidar de si mesmo. Então, o que eu penso? Que a grande verdade é assim, gente. A gente morre e fica tudo aí. E dessa vida não se leva nada, é verdade ou não é? Então, temos que cuidar do quê? Do nosso corpo, da nossa mente. Temos que cuidar de nós, porque se nós não permanecermos bem, imagina as coisas que dependem de nós para acontecer. Como é que fica? Se a gente se deixa em último plano, em último lugar, como vamos poder tomar conta de outras coisas que a gente considera importante? Primeiro, vamos se amar mais, vamos se cuidar mais, porque a vida da gente é uma só. Então, eu deixo para vocês o conselho de quê? Que vocês façam exames periodicamente. Que você procure um médico para ver como é que tá tudo com você. Peça exames para ele. Peça para ver como é que tá tudo. Porque se estiver tudo bem, beleza, coisa boa. Você vai ficar tranquilo, você vai poder seguir trabalhando, cuidando do que você gosta, fazendo as coisas que você ama, mas você sabe que você está bem para fazer aquilo dali. E se der algum problema, você sabe que você tem que fazer o tratamento, você tem que tratar, porque a maioria das coisas tem tratamento, né? Por isso que eu digo que é importante a gente fazer, pelo menos uma vez por ano, um check-up, pedir exames para ver como que a gente está, porque muita coisa a gente não enxerga. As pessoas olham para a gente e nos enxergam fisicamente, mas e como é que nós estamos por dentro? Como que nós estamos? Então, eu dou esse conselho para vocês. Cuidem da sua saúde, procurem um médico, façam exames periódicos, dá uma olhada se está tudo ok com você, se está tudo bem mesmo, se está, beleza, coisa boa, graças a Deus. Mas se não estiver, você trata o problema, que você vai ver que você vai ter outra vida, outra qualidade de vida. Por quê? Afinal de contas, a gente cuida de tudo, de todos, mas esquece de cuidar de nós mesmos. E é cansativo, gente. O trabalho do dia a dia, a rotina da gente é cansativo. Estressa, sabe? Então, assim, a gente às vezes fica esgotado, fica cansado demais.
E eu ouço a minha pastora falando assim: se você está cansado, descanse. E é verdade. O que é melhor para quem está cansado? Descansar. Porque após tu tirar um tempo descansando, tu te acorda renovada. Te acorda com mais disposição para cuidar das coisas, para fazer o que tu precisa fazer. Então, nós precisamos estar bem para cuidar das outras coisas e para cuidar das pessoas que a gente ama. A gente precisa estar bem. Não tem como a gente fazer algo por alguém se nós não estivermos bem. Como que eu vou ajudar uma outra pessoa se eu não ajudo a mim mesma? É bem assim, né, pessoal? Não podemos ficar em último plano. Não podemos. Precisamos estar bem, com a saúde em dia. E se tratar se preciso for. É normal a gente se tratar. Hoje em dia tem tanta coisa. É nome para tanta coisa nova, tanta doença nova que apareceu, coisas que antigamente nem tinha. Então a gente tem que cuidar também, né, do nosso psicológico e tudo. Esse é o conselho que eu dou para você. Porque quem se ama se cuida. Hoje eu fui no posto de saúde, eu não estava me sentindo bem, com alguns probleminhas. Eu sei que é coisa simples, mas eu fui lá e pedi exames para fazer. Aí já marcaram uma consulta para outro dia, que eu vou levar meus exames para a médica ver como é que tô, entendeu? E aí eu já vou saber se eu preciso de alguma vitamina, se eu preciso de alguma coisa, algum suplemento. E eu tenho me sentido ansiosa. Eu confesso para vocês que hoje em dia a ansiedade está tomando conta das pessoas. E não é uma coisa que a gente quer sentir, é uma coisa que muitas vezes a gente não pode controlar. Sabe, a gente não tem isso no controle das nossas mãos, não temos. Porque quem tem controle de todas as coisas é Deus. Mas eu fui consultar, agora vou marcar meus exames, depois vou levar para a médica ver se eu tenho algum problema. E vou tratar se preciso for. Porque é muito importante isso daí, pessoal. É muito importante, a gente tem que se cuidar. Eu trabalho fora, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, como é que eu vou sair de casa e vou atender outras pessoas, vou falar com outras pessoas para ajudar? E vou fazer meu trabalho? De que forma? Se eu não estiver bem. Então eu tenho que estar bem primeiramente, né? Porque quando a gente não está bem, não tem como a gente ficar bem com outras pessoas. Não tem como a gente se sente incomodado. É a mesma coisa que a pessoa está com uma dor. Uma pessoa com dor, ela fica irritada, fica estressada, ela não vai sorrir. Ela não vai sorrir. Pra gente sorrir, a gente tem que estar bem. Então eu digo isso pra vocês. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque se cuidar mais. Cuida da tua saúde. E também assim, ó, comece a priorizar o que realmente é importante. Coloque em primeiro lugar a tua vida. Depois vai colocando uma escalinha. Primeiro isso, primeiro aquilo, depois aquilo outro. Porque é muito importante todas as áreas da vida da gente ser atendida. Mas a gente deve priorizar algumas, a gente sabe disso. A nossa vida, priorizar a nossa saúde, cuidar da nossa família, para depois a gente poder cuidar do nosso trabalho. E a casa, quem não gostaria de ter tudo organizado, arrumadinho? Eu não cheguei nesse nível ainda, pessoal, não consegui ainda. Eu não consegui chegar nesse nível de, olha, como ela é organizada e caprichosa, não. Eu confesso para vocês que não, tem sido uma luta para isso. Sabe, eu tenho feito o quê? O básico. Eu tenho atendido as minhas prioridades. Entendeu? Assim, ó, a comida. O pessoal precisa comer. Eu tenho que fazer a comida dentro da minha casa. Eu tenho que lavar roupa pra gente poder ter roupa pra trocar, para as crianças irem pra escola, pra mim e pro meu marido ir trabalhar. Entendeu? Então, roupa, comida, essas coisas não dá pra adiar. Mas uma faxina, uma limpeza na casa, isso dá. Se não deu hoje, beleza, tem mais outros dias pela frente, se Deus quiser. Entendeu? Então a gente faz, porque casa não morre. As coisas, elas não puderam ser feitas?
Elas vão estar lá esperando pra gente fazer outro momento. Mas e nós? E a nossa saúde? O quanto antes a gente se cuidar, se tratar, é melhor. Porque é por isso que muitas coisas não tem mais solução às vezes. Porque a gente deixa de fazer aquilo no tempo que era para ter feito. E quando a gente pensa em fazer, poxa vida, eu tenho que fazer isso daqui, às vezes já é uma coisa que já não tem aquela solução que teria se tu tivesse feito bem antes, sabe? Mas eu sei que Deus é com nós e eu creio que de alguma forma esse vídeo tocou você que está aí assistindo, de que a saúde da gente é tudo. É o que mais importa, né? Então, vamos se amar. Vamos se amar primeiro. Vamos se amar porque se nós não nos amarmos, aí sim, aí não adianta mesmo. Porque a gente tem que se cuidar, porque Deus, Ele nos amou primeiro. Deus, Ele nos amou. E nós somos templos do Espírito Santo, então nós devemos cuidar desse templo que é o do Espírito Santo. Nós devemos cuidar dele, do nosso corpo, que é templo do Senhor. Tá bom? Fica aí esse meu conselho para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar aquela força aí para mim. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e também eu quero saber o seu comentário a respeito desse assunto, tá bom? Eu espero que você comente porque eu adoro ler os comentários. Esse é o conselho que eu deixo aqui para vocês hoje, tá certo? Se ame e se cuide, porque você é muito importante para Deus. Até o próximo vídeo.